Pode entrar. Olha só que delícia isso. Entrei. Estou começando aqui. Pessoal, estão visualizando direitinho aí meus slides? Tudo ok? Tá ouvindo bem? Sim. Obrigada. Bom, gente, então vou dar um recadinho aqui, né, para a gente começar a nossa aula hoje. Como eu coloquei lá no cronograma, tá? Semana que vem a gente não tem aula. E aí, tá? Na próxima semana a gente vai fazer a nossa prova oficial, tá? Então eu vou deixar um link lá na unidade 1, parecido, né? Um link da mesma forma que vocês estão acostumados a fazer, vocês já fizeram ali na primeira etapa, tá? Então, esse conteúdo aqui, gente, vai ser o último conteúdo teórico, tá? Que vai cair aí na nossa prova oficial, tá? Do nosso bimestre, tá? E a gente hoje, então, pessoal, a gente vai falar a respeito do câncer, tá? Bom, gente, o câncer, né, é uma doença, né, assim, que ela tem uma alta incidência, né, em todo mundo, né, ela não está relacionada, assim, a doenças tropicais, tá, né, então não tem relação com interferências climáticas, tá, e aí, né, são vários fatores, dependendo ali de onde que o paciente está apresentando aquele câncer, aquele nódulo, tá? Então, olha só, a gente coloca algumas estatísticas aqui, ó, né? 1 em cada 8 óbitos, né, que a gente tem no mundo, né? Geralmente é por causa do câncer, né? Então, uma das principais causas de mortalidade, tá? E aí que a gente vai verificar? Nos homens e nas mulheres, a incidência, ela vai ser diferenciada, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali nos homens, né, como principal, câncer de próstata, câncer de estômago, pulmão, né? Isso, às vezes, tem relação com o hábito de vida, né? Porque vocês vão verificar que o câncer, ele tem ali fatores que são genéticos, tá? E a gente tem fatores que são ambientais, ou seja, né? Questões relacionadas ali ao ambiente, ao comportamento do indivíduo, né? Que vai fazer com que ele desenvolva ou não, né? Algum nódulo, algum tumor, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do homem, né? Eu coloquei estômago, né, pulmão, né? Muitas vezes esses tipos de lesões, né, no estômago e no pulmão, podem estar relacionados ao consumo, né, de bebidas, o hábito de fumar, né, o hábito de fumar. Então, assim, às vezes é com o comportamento do homem e da mulher, né? Existem questões que estão relacionadas ao comportamento e a fatores genéticos, tá? Que é isso que vocês vão verificar. O câncer, ele tem ali um fator genético por trás, mas também existe, pessoal, a questão dos fatores ambientais. Como é que se chama?
Cristiane, tá? A questão aí dos fatores ambientais relacionados ao câncer, né? Então, o que a gente já ouviu falar muito? Alimentos transgênicos, por exemplo, né? Que podem estar relacionados à indução de câncer. A gente ouve falar, né, de alguns aditivos alimentares, né? Que também podem estar relacionados, tá? Então, a gente vai verificar isso. Na mulher, por exemplo, né, a gente tem câncer de mama e câncer de colo de útero como uma das principais, né, causadoras aí da doença. Pode falar. Inicialmente, por causa da questão de acompanhar, de procurar médico, essas coisas, da falta do cuidado do homem. Se a incidência aumenta por não... Por causa desses motivos. Ele, às vezes, não procurar um médico, principalmente da próstata, não procurar um médico para saber, para fazer um exame. Isso interfere? Olha, a questão é o seguinte, vai interferir na evolução da doença, e não na doença acontecer ou não, né? É uma dúvida aqui, pessoal. Não dá, né? Porque a questão da pessoa procurar um médico, né? Não vai impedir, às vezes, né? Às vezes, quando é um nódulo benigno que pode evoluir para um nódulo maligno, aí isso a gente vai ter diminuição da doença. Aí sim, tá? Aí sim, tá? Mas nem sempre, nem tanto, tá? Às vezes a evolução é mais controlada, tá? Pode falar. Quem é? Aqui é o Gabriel. Eu consegui entrar na aula agora. Será que a senhora pode me atualizar, por favor? Pode o quê? Se a senhora pode me atualizar, por favor. Então, a gente está na aula, a gente começou agora, praticamente, tá? Eu estou no segundo slide aqui, tá? Eu só falei, a gente vai conversar hoje a respeito do câncer, tá? Esse é o último conteúdo teórico da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai falar sobre o câncer. Eu falei aqui um pouquinho sobre a incidência, né? A diferença do câncer ali em mulheres e homens, tá? E agora a gente vai falar ali a respeito de como que ocorre esse câncer, tá? A terminologia do câncer e por que ele tem esse nome, tá? Aqui. Gente, então olha só, por que a gente dá esse nome, tá? De câncer. O que é isso, tá? Ele vem da mitologia grega, tá? Que é o Cárcino, né? Que seria ali um caranguejo mitológico muito grande, tá? E aí, tá? Por causa dessa mitologia, né, desse caranguejo extremamente grande, tá? Que é o Cárcino, a gente tem a denominação aí do câncer, tá? E aí, por quê, né, gente? Porque o câncer, ele tem ali a tendência, né, de ter proporções realmente gigantescas, né? De ocupar, às vezes, mais um volume muito grande em relação ao órgão, né? Se a doença não for controlada, se não forem feitas cirurgias, processos ali de quimioterapia, né? Se o tratamento não acontecer, né? Então, por isso, Cárcino, tá? Aqui, ó. É um caranguejo da mitologia grega, um caranguejo grande, tá? Então, por isso, câncer, né, vem da mitologia grega, essa denominação, o nome, tá? Que vai designar aí, vai remeter, vai lembrar esse caranguejo grande, porque ele tem potencial de crescer muito, entendeu? Entendeu aí, pessoal de casa? Sim. Beleza, tá? Então, o que eu coloquei aqui? O câncer é um neoplasma, tá? Neo significa novo, tá? Obrigada, gente. Neoplasma, então, tá? E plasma aí seria um crescimento, tá? Então, neoplasma é um novo crescimento de células, né? Nesse caso, gente, quando a gente tem um tumor, tá? Essas novas células que crescem ali no local são células anormais, com características
características anormais, tá? E aí, o que acontece, gente? Por isso que, às vezes, né, dependendo do órgão, se for um órgão vital, o câncer traz ali prejuízos, né, que podem ser irreparáveis, né? Que essas novas células que crescem naquele local, muitas vezes elas não desempenham o metabolismo correto daquele órgão, tá? Então, por exemplo, a gente pode citar, né, a presença ali de células hepáticas, né, um tumor no fígado, por exemplo, que não vai desempenhar metabolismo hepático, tá? Então, muita célula ali ocupando o local, né, de células que estariam desencadeando aquela função hepática, né? Então, o órgão, ele vai perdendo a sua função, porque essas novas células que são, né, produzidas não conseguem exercer o metabolismo normal, tá? Então, nos tumores, é o neoplasma, sendo que essas células elas vão ter características anormais, tá? De acordo ali, né, com o órgão onde ela se encontra, tá? Então, neoplasma, todo tumor, tá, gente? Ele vai ser ali um neoplasma, tá? Mas aí, o que a gente vai falar? Tumor ou câncer, tá? Então, um neoplasma sempre no novo crescimento, a gente pode usar ali, né, sempre essa terminologia ali, ó, de tumor ou câncer, né, esse neoplasma, tá? Mas quando a gente usa, né, falar a respeito ali de câncer, tá? Geralmente a gente está designando a doença maligna, tá? Esses tumores que acontecem no nosso organismo, eles podem ser malignos ou benignos, né? A diferença básica, tá, pessoal, é que o maligno, ele tem a capacidade ali de gerar estruturas que a gente chama de metástase, tá? O que é a metástase, pessoal? Quem tem noção aí? Pode falar. A Ana, a Cristiane. Pessoal de casa. Quando o câncer espalha para outros lugares. Não, tá? Quem falou aí? Quando o câncer espalha para outros lugares. Isso. Quem falou? Nome. Quem tá falando? Quem é? É Jennifer. Ah! Obrigada, Jennifer. É isso mesmo, tá? Que a Jennifer está falando. Essa questão da gente ter metástase, tá? É quando o nosso, né, o tumor ali, ele vai se espalhar para outro local, tá? E aí é interessante a gente percebe o seguinte, às vezes é uma célula de característica, por exemplo, da mama, tá? Que vai aparecer em outro local, né? Nos linfonodos, em outros locais do organismo. Isso que é a metástase, tá? Não quer dizer que é um novo tumor. É um tumor que teve origem num certo órgão, por exemplo, na mama, e espalhou para um outro local. Ou então, por exemplo, no fígado e espalhou ali, né, em outro local. Então, as metástases são problemas, porque às vezes o nódulo, o tumor, nem está ali num órgão que é vital, né? Por exemplo, a próstata, né? Já ouviu falar que às vezes o indivíduo ele foi a óbito por causa do câncer de próstata? Sim. Por quê? Né? A próstata. A pessoa não consegue viver sem a próstata? Né? Então, por que o indivíduo vai a óbito por causa do câncer de próstata? Né? Então, isso pode acontecer por causa da metástase, tá? Então, a metástase é um problema quando aquele nódulo, aquele tumor, começa a atingir órgãos que são vitais, entendeu? Então, por isso que a gente tem sempre que fazer o acompanhamento, tá? De nódulos, de tumores, para evitar, né, que eles se espalhem para um local que a gente não consiga controlar tão bem, né?
Por exemplo, na próstata, a gente tem como controlar, a gente pode fazer cirurgia da próstata. Na mama, a gente também pode fazer cirurgia. Às vezes, a gente retira, né, o nódulo, né, somente. Às vezes, é necessário fazer a retirada total da mama, né? Mas aí a gente está controlando. Às vezes, nem precisa cirurgia, né? Tá somente ali... vou mostrar no final da aula quais são as formas de tratamento, tá? Mas às vezes faz só a quimioterapia, por exemplo, né? Então, existem formas de contornar. E sempre que a gente está, né, tentando contornar isso, é no sentido de impedir, tá? Que essas células, né, cancerígenas invadam outros tecidos de outros órgãos, tá? Então, os tumores malignos, eles sempre têm a capacidade de gerar metástase, tá? Os tumores benignos, gente, eles não vão promover metástase, tá? Por quê, gente? Nos benignos, as células, elas vão ficar mais agregadas, tá? E por isso elas não formam essas metástases. Um tumor benigno é um nódulo bem conciso, bem agregado, e as células não se espalham, tá? Nesse maligno aqui, geralmente as células ficam mais espalhadas e elas secretam algumas enzimas que vão facilitar com que elas se espalhem ali no organismo. Vou colocar a foto da metástase acontecendo, tá? Tem dúvida? Cristiane, Ana? Não. Não. Obrigada. Tá, eu vou mostrar a imagem, você vai entender, tá? A metástase é exatamente isso. É célula de um lugar, por isso que a gente consegue saber que é uma metástase e não é um novo câncer, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa teve um câncer de mama, né? Aí depois ela fez ali sei lá, um outro exame e estava ali com nódulo no fígado, tá? A gente consegue verificar que aquela célula é célula da mama, entendeu? Por isso que a gente fala assim, isso não é um novo câncer, não é um câncer de fígado, é uma metástase do tumor de mama, tá? As características celulares são as mesmas, porque vocês vão verificar, tem o slide para mostrar isso, as células migram pelos vasos sanguíneos, então o tumor descola um pedacinho, migra e sai em algum lugar. Então, não é um novo câncer, é uma célula que estava aqui em cima, foi parar lá embaixo. E quando ela chega lá, ela multiplica, tá? Pessoal aí de casa, tem dúvidas? Adriane, qual seria esses tecidos adjacentes? Tecido aqui, né? Tecido adjacente, gente, são tecidos ao redor, tecidos, né, próximos, entendeu? Sim, entendi. Tecidos adjacentes, tá? Tecidos próximos daquele local, ao redor daquele local, tá? Geralmente, quando o indivíduo tem metástase, as metástases começam a acontecer em locais mais próximos. Por exemplo, no câncer de mama, muitas vezes o paciente vai ter metástase nos órgãos linfáticos, tá? Aqui nos nódulos embaixo do braço, tá? Nos linfonodos, né? Que é próximo à mama. Mas quando tem isso, ele vai parar lá no linfónodo. Você ainda chama ele de câncer de mama ou de câncer de linfónodo? Câncer de mama, tá? Mesmo se ele descer... Câncer de mama, tá? É a metástase, não um novo câncer, tá? A gente consegue fazer essa diferenciação. Mas aí não vai mexer mais com a mama, vai mexer com o órgão que ela tem. Aí depois, gente, quando tiver, né, ocorrido metástase, o tratamento ele não vai ser mais direcionado na mama, porque o tumor não espalhou, né? Então a gente tem que fazer um tratamento sistêmico, tá? Então a gente vai colocar algumas drogas, alguns medicamentos ali na corrente circulatória que possam atingir todas as células que se espalharam, tá? Daí a gente não vai direcionar ali mais o tratamento na mama depois que tem a metástase. Exemplo que eu tô dando da mama, tá, gente? Mas pode ser outro tipo aí.
tá, gente? Então, aqui a gente diferenciou um tumor, né, com características malignas e benignas. E aqui agora, gente, vou falar da terminologia, tá? Então, como que a gente utiliza, né, as palavras para designar e falar a respeito dos cânceres, tá? Bom, os benignos, né, a gente tem o sufixo, né, que a gente vai ter o prefixo vem antes, né, gente? Sufixo depois ali da palavra, tá? Então, nos tumores benignos, tá? A gente vai ter o sufixo oma, tá? Adicionado ao tipo de célula, tá? Então, às vezes a gente vê, né, ali um exame e fica meio, nossa, e agora? Não sei o que, é câncer, é benigno, é maligno, né? Então, assim, a gente já começar a entender essa terminologia, né, ajuda a gente a perceber um pouquinho ali a respeito do diagnóstico, tá? Então, por exemplo, fibro, né, os fibrócitos ali, ó, tá? O tipo celular, em fibrócitos, né? A gente tem um fibroma, tá? Em células adiposas, né? O que é uma célula adiposa? Células, né, gordurosas. A gente vai ter o linfoma, tá? Então, o linfoma ali é um quê? Nódulo benigno, tá? Nas células glandulares, adenoma, tá? Então, isso tudo vai designar o quê? Neoplasmas, né? São novos crescimentos ali de células, tá? Sempre, gente, essas células vão ter características diferenciadas, características de maior proliferação, tá? Muitas vezes, mesmo sendo tumores benignos, eles precisam ser retirados, tá? Precisam ser tratados, tá? Então a gente adiciona oma, tá? Nos tumores benignos, tá? E agora, os tumores malignos, os nódulos malignos, tá? A gente vai dar ali a terminologia de acordo com o tecido que foi afetado, tá? Então, por exemplo, nas células ali de origem epiteliais, tá? A gente vai usar o CAR, tá? O prefixo CAR, né? Então, vai ser o quê? Carcinoma de pulmão, carcinoma de mama, carcinoma de colo, tá? Então, quando é célula de origem epitelial, tá? Então, quando a gente ouve a palavra carcinoma, né? Então, dependendo ali do local, do pulmão, carcinoma de mama, carcinoma de, né? Cólon, tá? Então, ali a gente está designando nódulos malignos de origem ali de células epiteliais, tá? Pessoal aí de casa, tá entendendo, gente? Tem dúvidas? Por enquanto, não. Quem falou? Eu, Gabriel. Isso, Gabriel. Eu gosto de saber quem tá falando comigo. Valeu, Gabriel. Olha, bom, gente, agora, quando a gente tem células ali, tá? De origem mesenquimal. O que é isso? Célula de origem mesenquimal, né? Então, por exemplo, tecido conjuntivo, né? Tecido ósseo, tecido muscular, cartilaginoso, tá? Aí a gente vai usar esse prefixo CAR aqui, né? Então, a gente tem carcinomas para os tecidos epiteliais e os sarcomas, tá? Para os tecidos de origem mesenquimal. Quais são? Conjuntivo, muscular ali, cartilaginoso, fibroso, tá? E aí, gente, são sarcomas, né? E sempre relacionado ao tipo celular, tá? Então, por exemplo, fibrosarcoma, tá? Liposarcoma, tá? Então, de acordo se é tecido fibrótico, se é tecido adiposo, tá? Tchum, tchum, tchum. Tá? Então, sarcomas também são designações para tumores malignos, tá? E agora aqui, gente, tem uma terceira categoria, tá? Que são as leucemias e os linfomas,
tá? Nessa categoria, são células de origem aqui, ó, hematopoética, tá? Ou linfóide, são células sanguíneas, né? Então, quando a gente, né, o paciente está apresentando ali algum, né, câncer no tecido, né, hematopoético, né, ou tecido linfático, tecido linfóide, a gente vai usar essa terminologia aqui, leucemia e linfoma, tá? Existem linfoma de células B, linfoma de Hodgkin, né, que são ali mais conhecidos, e as leucemias, ok? Então, são três, né, categorias básicas ali, tumores benignos, os malignos de origem epitelial, malignos de origem mesenquimal e leucemias e linfomas. Tem dúvidas aí, gente? Tem dúvidas? Não. Bom, gente, então vamos lá falar dessa hipótese, né, dessas mutações que levam, né, ao surgimento do câncer, tá? Então, desde 1914, mais ou menos, foram estudadas essas mutações celulares, né, que podem estar relacionadas ali ao desenvolvimento dos nódulos, dos tumores, tá? Então, gente, o que a gente pode perceber olhando essa imagem aqui, né? Uma célula, ela não vai se tornar uma célula tumoral de cara, né, com uma única mutação, tá? Então, para que as células, né, se tornem ali células tumorais, células cancerígenas, mais ou menos a gente tem que ter ali 10 mutações, tá? Incidindo sobre a célula, né, que eu coloquei aqui, o acúmulo de 10 mutações, tá? Mais ou menos, tá? Aproximadamente. Esse signo aqui, ó, é o aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 10 mutações para que a célula seja considerada uma célula cancerígena, tá? Então, aqui está representado isso, uma célula normal, uma célula com a primeira mutação, com a segunda, terceira, tá? Até que ela acumule mais ou menos ali 10 mutações e adquira características de células malignas, tá? Então, gente, o que é isso, né? Às vezes, com a exposição ambiental, tá? Então, por exemplo, o paciente que vai trabalhar com radiação, né? Radiação gama, por exemplo, né? Que está lá trabalhando, fazendo diagnóstico, tirando raio-x no paciente, tá? Então, às vezes, ele não toma os cuidados necessários, né? Não coloca o colete de chumbo direitinho, né? Então, vai acontecer uma mutação, porque raio gama, eles conseguem penetrar na célula e eles atingem o núcleo celular, tá? Então, às vezes acontece uma mutação, depois outra, e com a exposição contínua, tá? Pode acontecer uma célula cancerígena, tá? Mesma coisa com a utilização, por exemplo, a pessoa está tomando sol ali, né? A radiação também ultravioleta, tá? Os raios ultravioletas, eles são capazes de penetrar, né, ali na nossa pele e eles atingem o núcleo, tá? Da nossa célula. Então, o que eles vão fazer ali? Quando eles atingem o núcleo da nossa célula, eles vão atuar nos cromossomos, tá? Então, eles podem promover alterações cromossômicas, né? E isso pode induzir, então, uma mutação, tá? Então, essas exposições ali, cerca de 10 exposições, para que a gente tenha o desenvolvimento de uma célula maligna, né? Que está aqui representada, de azul. O que vocês podem verificar, gente? Olha, cada mutação que a célula sofre, né? Quanto mais mutação, ela vai adquirindo características diferenciadas, né? Então, olha só. A gente já verifica até, ó, a morfologia da célula, tá? É diferente, o núcleo da célula fica diferente, tá?
Então, por exemplo, quando a gente vai lá no médico, a gente faz, né, as mulheres, no caso, fazem Papa Nicolau, né? Chato até, né, pessoal, de fazer o Papa Nicolau, incomoda. Por que incomoda, né? Naquele momento ali, a gente vai ter o quê? Uma raspagem do fundo do útero, né? Que é o colo do útero ali, que vai ser raspado, tá? Então, a gente vai colocar, né? O médico coloca lá, né? Geralmente uma espátula, depende do médico, do consultório, tá? Um suavezinho para coletar aquelas células, né? E aí, gente, manda para fazer histologia, né? Então, não sei se vocês já visualizaram um diagnóstico do Papa Nicolau, né? Quem que já pegou aí? Pessoal de casa, aqui. Diagnóstico de imagem? Não, aquele exame, a gente manda a célula, né? Manda no papinho de vidro, manda para o laboratório, né? Aí depois do diagnóstico, que às vezes já verificaram, já prestaram atenção, né? Eu até tenho, mas não. Depois, deixa eu só ver aqui se eu acho. Então. Alguém de casa já pegou, gente? Hein, galera? Gente, o que acontece? Quando a gente pega um diagnóstico, a gente vai verificar assim, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de Papa Nicolau. Quanto mais a gente tem os graus alterados, né, mais probabilidade ali da gente ter, tá? Mais probabilidade da gente ter algum nódulo, tá? Algum tumor ali maligno relacionado, tá? Aí eu tô tentando aqui pegar para mostrar para vocês. Alguém de casa já viu aí, gente? Não. Não? Eu vou ver se eu acho aqui. Tá? Então, por isso que, né, eu mostrei ali para vocês que as células, né, quando elas vão tendo essas características diferenciadas, tá? A morfologia, a gente vai fazer uma histologia, a gente coloca aquelas células na lâmina, observa ao microscópio e vai verificando se existe alterações, tá? Deixa eu ver aqui. Às vezes aparece, tá? Papa Nicolau, vou colocar aqui, ascos. É uma alteração que dá. Chururu. Eu não tô achando, gente. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente pega a amostra, tá? Manda para o laboratório. Eu custei achar. Agora eu tirei do lugar. Professora, você é demais. Professora. Professora. Imagina. Olha só, tá? Então, a gente pega e manda pro laboratório e ele vai, a gente, quando vocês pegarem, tá, gente? Até os meninos também que não pega, da irmã, da esposa, tá? Começa a olhar, porque agora, gente, a gente tem que ter o quê? Olho clínico, né? Vocês estão aí no curso, né? Pessoal que tá meio misturado da área da saúde, enfermagem, a gente tem pessoal aqui que é da farmácia, o pessoal que é da nutrição também na nossa turma. A área da saúde, a gente tem que ter essa análise
crítica, né? Pegar, começar a analisar, tá? Então, por exemplo, olha, classificação citopatológica, né, de Papa Nicolau. Então, por exemplo, olha, a gente tem os graus que eu falei para vocês, né? Queria melhorar isso aqui. Mas aqui, por exemplo, ficou bom. Na classe 1, não tem alteração. Classe 2, alterações benignas. Então, a gente sempre vai verificar grau 1, grau 2 de Papa Nicolau. Aqui, ó, né? Na classe 2, a gente pode ter ali alterações atípicas. Geralmente, a gente pode, né, falar que seriam ascos presentes, tá? E aí, a partir, olha, da classe grau 3, 4, 5, olha só, a gente vai tendo aqui alguns tipos de lesão, tá? Então, lesão epitelial escamosa, tá? Lesão epitelial escamosa, tá? A classificação aqui. E aí, a partir, né, da classe 4 e 5, ó, já é os carcinomas, tá? Então, a gente tem aqui um carcinoma local e um carcinoma já, né, invasor, com características, né, de metástase, tá? Então, sempre que a gente manda a amostra lá para avaliar, né? Quando a gente faz o Papa Nicolau, a gente vai verificar as características celulares, né? E as células são classificadas de acordo com essa classificação aqui, tá? De Papa Nicolau. Então, como grau 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Então, isso que eu mostrei aqui para vocês, ó. Quando você faz o exame, Vem nesse padrão, tá? Geralmente, gente, a gente vai no ginecologista, ele não mostra isso daqui pra gente, né? Geralmente, ele mostra quando tem alguma alteração, aí ele liga e fala, né? E às vezes a gente nem tem o retorno certo do Papa Nicolau, na maioria das vezes, porque tá tudo ok, né? Mas aí, quando o médico verifica alguma alteração, aí sim que a gente tem acesso, né? A maioria, não são todos, tá? A maioria dos médicos não enviam, né, esse exame para os pacientes. E mas também... ele pode enviar? Pode, tá? Mas muitos médicos não gostam, porque às vezes a pessoa pode até assustar, né? Não entender, né? Então, assim, ele analisa e depois, se for o caso, ele mostra, tá? Eu não sei como é que eu tenho no papel, mas a enfermeira que entrega. Ela só fala só, tem um bem. Né? Isso nos consultórios, né? Mais, né? Onde a gente faz acompanhamento, mais assim. Não sei, né? Mas se a gente vai numa clínica, num laboratório para tirar, a gente vai lá e pega mesmo, né? Mas é sempre bom a gente ter opinião médica. Mas, por exemplo, às vezes aqui, ó, essa alteração de classe 2 pode acontecer aparecimento de ascos, né? São algumas alterações, às vezes, que são transitórias, né? E o paciente às vezes pega e assusta, né? Não sabe, às vezes, não tem que explicar tão bem. Quando você faz o check-up, não aparece isso, não, né? Check-up. Não é, quando você pede. Porque um dia eu fui pedir, né? Pra dizer que estava tudo ok. Aparece lá, HPV, mas esse céu não aparece, não. Mas você fez o quê? Só exame de sangue? Não. De urina e fezes. Não vai aparecer, tá? Esse exame, só aparece na raspagem, tá? Raspagem de colo de útero, tá? No exame de sangue, urina, fezes, a gente não consegue, tá? Só das células que são coletadas do colo do útero. Ô, gente, pessoal aí de casa tem alguma dúvida? Não. Não? Tá, gente? Então, olha só, quanto mais mutações, tá vendo aqui, ó, né? Mais alteração a gente vai, né, vai conseguir visualizar aqui na célula, tá? Eu dei exemplo das células do colo do útero, tá? Mas isso se aplica a vários outros tipos de lesões de câncer, né? Bom, gente, então vamos começar, né, a entender um pouquinho aí
a respeito de como que ocorre esses tumores, né, no organismo. Então, toda a nossa célula, né, lembra lá do início, quando a gente falou do ciclo celular, né, quando a gente estava falando do núcleo, né, todas as células ali do nosso organismo vai ter um ciclo, né, onde a gente, né, a célula vai ali entrar em mitose para se multiplicar, tá? Então, lembra, a gente tem os gaps, né, que são os intervalos, né? O gap 1 é o primeiro intervalo, né? Aqui, né, gente, o G1, gap 1, né? Gap é intervalo, lembra que eu falei? Né? Então, a gente vai ter aqui o aumento da produção dos elementos celulares, né? Aqui na síntese também, síntese de material genético, tudo aquilo vai duplicando o seu conteúdo, né? Para que ela possa se multiplicar, né? Nessa fase de gap 2, né, é uma etapa muito importante, né, gente? Aqui, ó, tá escrito o quê? Ponto de checagem, né? Nessa etapa, a gente tem alguns genes ali que vão ali, sintetizar proteínas que vão conferir aquele nosso cromossoma, aquele nosso material genético, tá? O DNA dessas células que se multiplicou. Então, então, eu falo que a todo momento a gente tem uma checagem acontecendo nas nossas células e isso impede, né, na grande maioria das vezes, que o indivíduo desenvolva alguma lesão tumoral, algum tumor. Por quê? Nesse ponto de gap aqui, se o paciente tem alguma alteração cromossômica, tá? Que acontece, né? Normalmente, tá? A célula, né, vai ser induzida ali, tá? A apoptose, vai ser induzida à morte, que a gente verificou a apoptose na aula passada, né? Então, geralmente, né, então quando a gente faz essa checagem, a célula, se tem algum erro, né, esse gene protetor que a gente tem induz essa célula a morrer, tá? Então, gente, o que vai interferir para que o indivíduo tenha ou não, evolua ou não para os tumores, né, é essa quantidade de gene protetor que ele vai obter, né, que ele vai ter, né, que chama gene P53, tá? E outras características genéticas também, se tem ou não a presença de um gene, que é o gene tumoral, que a gente chama de oncogene, né? Então, são vários fatores ali, um equilíbrio, né? Se ele tem genes protetores ou se ele tem oncogene, tá? Então, a gente sempre tem um ciclo celular, né? Acontecendo ali nas nossas células. Então, aqui eu coloquei o procedimento normal, né? Então, uma célula normal, ela entra em mitose, né? Gera células filhas e depois, né, gente? Depois de um tempo, essa célula vai morrer, né? O ciclo celular da vida ali da célula, tá? Então, as células se multiplicam e depois morrem, ok? Isso é o normal. O que acontece, gente? As células tumorais, né? As células dos tumores, elas adquirem características diferenciadas, né? Que elas vão se multiplicar, mas elas não vão, o quê? Se programar para morrer, entrar em apoptose, ok? Então, o que vocês acham que isso vai gerar, pessoal? O pessoal aí de casa, né? É o quê? Né? O que você acha, Cristiane? Olha só. Normalmente, as células multiplicam e morrem. Multiplicam e morrem. As células cancerígenas multiplicam e não morrem. Continuam multiplicando e aquelas células filhas continuam multiplicando. Então, o que isso gera no paciente que tem o tumor? Um câncer? Né? Gera o nódulo, o tumor, né? O câncer, esse acúmulo de células, entendeu, gente? Porque as células do nosso tecido normal, né, multiplicam, morrem. Então, a população de células, né, fica o quê? Em equilíbrio, né? Porque células novas vão crescendo e as células antigas vão morrendo, né? Então, na nossa pele, nos nossos tecidos, nos órgãos,
a gente tem a população de células em equilíbrio, né? Células nascem, células morrem, fica ali. Agora, quando existe o tumor, o que acontece? Elas multiplicam. Não morre, não morreu, continuou multiplicando. E aquelas células filhas também multiplicam, tá? Então, por isso que é o carcinoma, né? Que é aquele caranguejo mitológico grande. A tendência de se formar os nódulos, os tumores, tá? Então, porque as células tumorais não entram em apoptose. Pode escrever essa característica aí das células tumorais, tá? Então, as células cancerígenas, células tumorais, perdem a capacidade de entrar em apoptose. Isso tá. Apoptose quer dizer que ela não vai morrer. Não, apoptose é a morte. Ah, sim. É Daniel que tá falando? Gabriel. Gabriel. Isso. Ô, Gabriel, que hoje você não veio, né, Gabriel? Hoje eu tive que ir em outra cidade. Sentindo falta aí dos meus aluninhos presenciais. Valeu, Gabriel. Mas pelo menos tá me ouvindo, tá participando da aula aí, bom demais. Então é isso, tá? A apoptose, né, é a morte celular. Lembra da aula passada que a gente conversou, né? E aí as células, né, tumorais não entram em apoptose, elas não vão morrer. Então a tendência delas é sempre multiplicar e a população de células cancerígenas evoluir, né? Elas ficam gerando um nódulo, um tumor. Elas vão crescendo assim, uma em cima das outras, né? Reproduzindo, crescendo. Sempre, gente, olha só, quando a gente fala crescimento celular, não é que a célula cresce, tá? Crescimento celular é multiplicação celular, sempre, tá? Então, quando a gente fala crescimento celular, não é que a célula vai inchar, ela vai ficar o quê? Ó, a população vai crescer, a gente está se referindo à população de células crescendo, tá? Ok, gente? Então, isso é a tendência de se formar um tumor naquele local. Olha isso aqui acontecendo, né? Então, aqui as células, elas não morrem, multiplicam. Não morre, multiplica, aquelas lá que não morreu vão multiplicando. E nisso, olha, a gente tem, tá? A formação do tumor. Bom? Aí quando vai fazer cirurgia, retira essas células mortas. Isso, retira A célula morta não, as células tumorais, né? Então, muitas vezes aqui, ó, houve o quê? Então, a formação de um nódulo, né? A maior parte dos tumores, eles são nodulares, crescem nesse formato aqui. Existem alguns tipos de tumores que são difusos. O que é difuso? Espalhado, né? Então, por exemplo, os linfomas, né? Onde a gente tem células ali anormais circulando em todos os locais, aí é mais difuso, né? Mas a maioria dos nódulos, dos tumores, dos cânceres são nodulares, né? Então, por isso que a gente fala, vai fazer apalpar a mama, né? Para verificar o quê? Se existe presença de nódulos, né? Então, está ocorrendo isso, né? Quanto antes a gente diagnosticar, mais chance de tratamento ser bem sucedido, tá? Vocês vão perceber o quê? Quanto mais mutações ela tiver, as células vão adquirindo características que potencializam a proliferação dela ali naquele organismo, tá? Certo aí, pessoal? Certo. Exatamente, né? Você está perguntando, que às vezes aqui a Anitta falando, né? Às vezes a gente ouve falar de alguém que teve um nódulo, um câncer, e daí depois já estava espalhado, né? E teve uma evolução que não foi legal. Que às vezes, gente, o diagnóstico não foi feito aqui, né? Vai fazer o diagnóstico aonde? Aqui, né? E aqui, muitas vezes, a célula já adquiriu aquela característica de malignidade, tá? O que vocês lembram? Eu coloquei aqui no slide anterior. A cada mutação, a célula vai tendo, né, características diferenciadas, né? E aqui, quanto mais mutações ela acumulou, mais potencial de se multiplicar ela tem, né? Então, por isso que a gente tem que tratar logo aqui,
né? Então, por exemplo, a gente verifica aqui, ó, quando a gente faz o Papa Nicolau, a gente verifica, por exemplo, aqui seria uma alteração de grau 2 do Papa Nicolau, tá? Então, aqui a gente, às vezes, ó, faria o quê? Uma intervenção, uma raspagem uterina, tá? Um tratamento ali naquele local, tá? Da mão. Você sente dor na mão. Pode ser um Ela nódulo. já está pequena ainda? Quando você sente a dor? Ou ela já está? Pode ser pequeno, tá? Desde que do início, às vezes, a gente apalpando a mama, a gente já consegue sentir um nódulozinho, tá? Quando a gente tem aqui, né? Às vezes o paciente está apresentando outros sintomas, febre, tá? Outros processos patológicos, tá? Quando o câncer está mais evoluído. Então, gente, esse início aqui, ó, a primeira mutação, a gente chama de iniciação, né? Sempre, gente, o que vocês vão perceber? A cada mutação que a célula tem, então, aqui, ó, ela estava azul, né? Ela ficou branca. Isso aqui é uma ilustração esquemática, só para vocês entenderem. Ficou branca, a primeira mutação. Aí ela teve uma pouca multiplicação aqui. Aí aqui, ó, ela teve uma segunda mutação, ficou alaranjada. O que vocês vão perceber? A alaranjada não multiplicou muito mais. Então, o que significa, gente? Que a cada mutação, a probabilidade da célula se multiplicar vai ficando maior, tá? Então, por exemplo, aí agora aqui, ó, ela ficou o quê? Vermelha, ela já teve uma terceira mutação, né? Então, olha o tanto que a vermelha aqui, ó, proliferou em relação às outras, tá? Então, é isso. Cada mutação vai gerar vantagem de crescimento. Vantagem? Do ponto de vista o quê? Da célula. Tá bom, gente? Do ponto de vista da célula. Então, sempre a cada mutação, do ponto de vista da célula, ela vai ter uma vantagem de multiplicação maior, né? Um potencial maior de se multiplicar em relação às outras, tá? Então, a gente tem essa iniciação acontecendo, né? E depois, né, quando ocorrem essas mutações sucessivas, a gente chama de progressão, tá? Progressão do tumor, né? Até que a gente tem o desenvolvimento do câncer aqui no final, tá? Nessa fase aqui do câncer, tá? O que a gente vai verificar aqui? As células, né? Elas vão ter essa habilidade de proliferar mais e aqui ela já vai ter resistência à apoptose, tá? Então aqui ela já não vai morrendo, ela vai multiplicando, não morre, multiplicando, não morre. Então a tendência é formar um nódulo, tá? Pode passar, pessoal de casa, Daniel. Sim. Bruno tá aí? Ó. Ah, beleza. Ok? Tudo ok. Ô, Adriana, Pode falar. deixa eu te perguntar. Será que tem alguma mutação correta que a gente consegue identificar essa questão de antes de ser um câncer, por exemplo? Segue. Quem perguntou? Gabriel. Joia, Gabriel. Então, a gente consegue, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, né, seria uma mutação que ainda não é um câncer, né? Já no Papa Nicolau, às vezes fazendo uma biópsia, tá? Então, por exemplo, o paciente verifica um nódulo na mama, né? Às vezes nem vai tirar, vai ali, faz uma biópsia,
daquele local, para ver as características daquela célula, né? E tratar, né? Porque esse nódulo seria um câncer ou seria uma mutação? Todo câncer tem uma mutação, tá? Ah, sim. O nódulo, ele é uma mutação, mas a gente não necessariamente fala, a gente fala que é um tumor, tá? Um tumor Sim. benigno, tá? Câncer, geralmente a gente fala que é um tumor maligno, a gente denomina mais ali como câncer, tá? E aí a gente fala um nódulo benigno, tá? Um tumor benigno, tá? Tá? Então a gente aqui no início, ó, ainda não é maligno, tá? Todo nódulo é mutação, ok? Gabriel. Todo nódulo é mutação, mas a gente controla aqui no início, né? Antes de ter as características malignas, tá? Você falou que faz tratamento para estar pequeno. Esse tratamento vai fazer as células morrer? Tratamento? Sim. Tem vários tratamentos que induzem a morte ali, aqui, por exemplo, no início, tá? Aqui não necessariamente é usada quando já está mais avançado ou pode ser usada nesse nível? Pode ser usado no início, tá? Algumas drogas, né, já podem ser utilizadas aqui no início, tá? Para impedir o quê? Isso aqui que a gente chama, ó, progressão tumoral, tá? Olha só, gente, vamos verificar, então, aí, né, as características dessas células cancerígenas, tá? Que elas fazem? A gente vai ter aqui a perda da inibição por contato, né? Que doideira, que é isso, professora que está falando, né? Então, gente, o que significa? Ó, vocês vão olhar aqui nesse de cima e no de baixo, tá? Então, aqui em cima e aqui embaixo. O que vocês percebem? Em cima, as células não estão como se fosse um tapetinho, né? Muito bem organizadas, uma ali ao lado da outra, certo? Por que acontece isso? Então, aqui, ó, começa a proliferação, tem pouquinhas células, né? As células verdinhas estão proliferando ali no meio de cultura, tem poucas, né? Que é um meio de cultura. A gente, né, está cultivando essas células no laboratório dentro dessa placa que a gente chama placa de Petri, tá? Então, a célula normal, ela prolifera, mas quando ela já ocupou todo o espaço, ela para, né? Então, o que a gente chama isso? É uma inibição, tá? Da multiplicação celular por contato. A célula verifica que ao redor dela já tá o quê? Cheio, já está ocupado ali. Então, se ela está tendo contato ali ao redor dela toda com outra célula, ela para de multiplicar, né? Porque ela sabe que o tecido já está o quê? Todo prontinho, né? Geralmente, gente, as células vão se multiplicar quando? Às vezes a gente fez uma lesão na pele, precisa o quê? De ter um reparo tecidual. As células começam a multiplicar. Ah, mas se ela fosse multiplicando indefinitivamente, eu ia formar o quê? Nódulos na minha pele. Então, quando as células verificam que está tudo coberto, né? Elas param de multiplicar, né? Essa é a inibição por contato. Agora, as células, né? Então, isso numa lesão do fígado, numa lesão na pele, né? Acontece sempre isso aqui. As células tumorais, gente, elas perdem essa inibição por contato. Então, olha só, vira uma bagunça aqui, tá percebendo? A diferença dessa e essa. Aqui a gente consegue verificar os contornos certinho, né? Entre uma célula e outra. Aqui eu já nem vejo contorno, é o quê? Bololô, né? O que acontece? Que as células começam a crescer uma por cima das outras, tá? Então, nos tumores, as células malignas, elas não têm inibição de crescimento e de contato. Elas perdem a inibição de crescimento por contato e crescem uma por cima da outra, né? Então, por isso que é a tendência, tá, gente, de se formar esses tumores, ok? Ok. Joia. Pode perguntar. Fala aí, gente. Dúvidas? Professora, Pode perguntar.
No caso, essas células também podem ficar maiores ou elas só se multiplicam? Elas podem ter características, né? Quando você fica maior, né? Ter características morfológicas diferentes, tá? Elas podem ficar um pouco maiores ou um pouco menores, né? Elas vão ter características morfológicas diferenciadas. Pode ser um tamanho irregular, tá? Uma morfologia totalmente irregular. Isso pode acarretar que ela fique um pouquinho maior ou menor, tá? Mas ela não fica gigante. A questão dos tumores é o número de células maior presente naquele local, que gera um nódulo, tá? Não é que a célula cresceu. Não é uma célula inchada, né? É aquele acúmulo de várias células naquele local gera um nódulo, tá? Gente, outra característica aqui, olha, das células, né, cancerígenas, é que elas têm necessidade reduzida do fator de crescimento, tá? O que é isso, gente? Fator de crescimento, tá? O mediador químico é um produto químico que é recebido pela célula, tá? Aqui, ó, na superfície celular, a gente vai ter receptores, tá? De fatores de crescimento, tá? Que a gente chama de VGF, o químico, tá? Fator de crescimento, growth factor, tá? Quando vocês colocar, não sei se eu coloquei isso. Fator de crescimento celular, tá? Que é esse de growth, crescimento, factor, fator, tá? Então, gente, a gente vai ter esse receptor aqui na superfície, tá? Então, toda célula, para proliferar, para se multiplicar, ela precisa de receber esses estímulos, esses produtos químicos ali na superfície. Então, ela está o quê? Capturando esses produtos químicos aqui, que são denominados fatores de crescimento, tá? Esse receptor na superfície é um receptor que vai levar essa informação de fator de crescimento para o núcleo da célula, tá? E aí a célula vai entender que ela tem que se multiplicar, tá? Então é um hormônio, como se fosse um hormônio de crescimento ali, que é recebido na superfície da célula e ela manda isso lá para dentro do núcleo, né? Que o núcleo multiplica, né? Então as células cancerígenas, elas têm pouca necessidade desse fator de crescimento, tá? Desse hormônio aí. Então, o que acontece? Com pouca concentração, né, desse fator de crescimento, ela já multiplica muito, né? Então, ela não precisa de muito hormônio, de muito estímulo para se multiplicar. Ela multiplica mesmo sem esses estímulos hormonais, tá? Então, isso tudo, gente, vocês estão vendo que ela está tendo características, né, que levam ela a quê? A multiplicar muito no organismo, né? Certo aí, Gabriel? O pessoal que está em casa. Gente, quem mais está em casa para me fazer pergunta? Sim. Quem mais? Vocês já estão caladinhos, gente. Aproveita que é a última aula teórica, antes da prova, para conversar com a professora. E depois, gente, ó, vai ter saudade. só na saudade. Ai, gente, vocês são doidos, né, gente? Pra ficar na saudade, entrar de férias. Você acha que eu não sei, gente? A professora sabe. Vamos lá, gente. Mas ano que vem tem mais, professor. Isso é bom. Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Gente, vamos lá. Outras características, tá? Das células cancerígenas. Então, isso aqui é interessante para vocês entenderem aquele mecanismo da metástase, tá? Então, as células que são cancerígenas, olha, elas têm menor necessidade de adesão ao substrato. O que é substrato? Substrato? O local, tá, gente? Onde elas estão, o tecido, a musculatura, a pele, né? O local onde elas estão o quê? Se apoiando, tá? Então, as
células malignas, elas não têm necessidade de ficar aderidas. E por isso elas formam as metástases. Tá? Então, aqui, ó, elas têm menos necessidade de adesão. Tá? Então, elas não têm muitas moléculas de adesão. Então, o tumor maligno ele fica mais solto, tá? E por isso ele forma mais as metástases. Além disso, agora vocês vão começar a entender essa metástase, tá? Essas células, aqui tá um nódulo, olha só, tá? Nódulo. Aqui o nódulo, tá? Então, o que esse nódulo faz? Ele tá meio soltinho aqui, ele não tá muito aderido, né? E ele secreta protease. O que é protease? Galera aí de casa, galera do YouTube. O que é protease, gente? Eu falo galera do YouTube, gente. É meu filho que fica vendo Lucas Neto. Aí todo de ligar, galera do YouTube, o Lucas Neto falando. Aí eu fico falando com os meninos, porque eles são a galera do YouTube também. Vocês não devem nem saber, né, gente, o que é Lucas Neto. Meu Deus do céu. Coisa de mãe, coisa de mãe. Ô, professora. Oi. Protease seria a invasão dos tecidos adjacentes, alguma coisa assim? Não. Protease, tá? É uma enzima que degrada a proteína, tá? Esse ase aqui, ó, tá? É sempre enzima, tá? Então, né? Aqui é de proteína, protease. O que é ase? É a enzima que vai degradar as proteínas. Nem sempre, gente. Às vezes a coisa parece, né, óbvio assim, mas, né, às vezes não... Gente, sempre na hora que vocês estiverem estudando, tentem entender os prefixos, os sufixos na área da saúde. Faz muita diferença, tá? Então, gente, olha, as proteases são essas enzimas que degradam a proteína. Mas e daí, professor, você está falando de metástase? O que isso tem a ver, né? Então, é como se elas secretassem, gente, aqui, ó, tá secretando, tá vendo esse verdinho aqui, ó? Então, é o nódulo, né? As células do nódulo estão secretando as proteases, tá? Aqui, ó, gente, esse está representado aqui por esse líquido, né? Verdinho. O que é isso, gente? É um líquido, né? Que vai o quê? Degradar a proteína. E proteína mais do epitélio, da musculatura, né? Então, olha só, ela vai estar escavando um buraquinho aqui, perceberam, gente? Seria como se fosse uma cárie, né? Isso, tá? Então, ela secreta essa enzima que vai o quê? Corroendo, entre aspas, né? O tecido que está aqui embaixo, ok? E nisso, ela vai aprofundando aqui nesse tecido, tá? Então, aqui está começando a gerar metástase. Como ela está aprofundando, o que vai acontecer, gente? Vai chegar uma hora que ela vai estar aprofundando aqui e ela vai encontrar o quê? Um vaso sanguíneo, certo? Então, ela vai aprofundando aqui, chega uma hora que tem um vaso sanguíneo passando aqui embaixo, tá? E aí, é nessa hora, ó, que ela acha esse vasinho, né? E a gente vai, né, ter a possibilidade ali de ter a metástase acontecendo no paciente, tá? Né? Aí, gente, olha, vai acontecer isso. Então, aqui, ó, tem um nódulo inicial, tá? Vê aqui, Cristiane. O nódulo inicial, tá? Esse nódulo, né? Essas células aqui tumorais, né? Elas secretam proteínas que fazem com que elas escavem, entre aspas, né? O epitélio, elas começam a descer, né? Então, aqui, ó, é quando elas encontram, tá vendo? Esse aqui é um vaso sanguíneo que tá lá embaixo do tecido, tá? Então, elas encontram o vaso sanguíneo e elas entram aqui, tá? Depois vocês vão aprender que os vasos sanguíneos, eles não são igual um tubo de mangueira, né? Os vasos sanguíneos, eles são compostos por várias células, né? Eles são
estruturas permeáveis, né? Não é igual uma coisa impermeável, né? Ele é composto por várias células, umas ao lado das outras. Então, eles têm uma certa permeabilidade, né? Então, por isso a célula não tem que perfurar nada. Através de uma célula e outra, né? No espaço intercelular, essas células conseguem entrar aqui, né? Então, elas entram na corrente circulatória, ó, percorrendo, né? Percorre aí, ó, de acordo com uma hora, ela vai aderir aqui na parede e aqui, ó, ela faz o quê? Ela, da mesma forma que ela entrou aqui dentro do vaso sanguíneo, vão perceber? Ela vai aqui, ela começou a sair, entendeu? Então, ela saiu. Então, vamos supor que seria aqui um tumor de mama. Vocês estão percebendo, gente, que a característica morfológica é a mesma célula aqui embaixo, ó, que gerou o tumor em outro local. Né? Então, porque ela entrou no vaso sanguíneo, mesma forma que ela entrou, ela sai. E ela não tem a característica de multiplicar, não morrer, multiplicar, né? Então, como ela tem essas Umas em características... cima das outras. Oi? E umas em cima das outras. Isso, elas vão multiplicando umas em cima das outras aqui, ó, formando outro nódulo, né? Um nódulo secundário aqui, né? Que a gente chama de metástase, ok? Ok. Pode passar isso? Sim. Gente, aí, mais questões, né? Das células tumorais. E aí, gente, as células, né? Elas vão ali fazer com que haja crescimento de novos vasos sanguíneos, tá? Então, ela vai ser o tumor secreta ali essas, né, VEGF, tá? Angiostatina, endostatina, tá? Que vão ali fazer com que novos vasos sanguíneos cresçam naquele local, né? Por que vocês acham que as células tumorais fazem isso? Tá? Então, por exemplo, tem um tumor aqui e as células vão estimular o crescimento. O que é o crescimento? Não é crescer, vai. É surgimento, tá? Então, as células tumorais estimulam o quê? O surgimento, né, de novos vasos sanguíneos ali próximas a ela. O que vocês acham que isso pode favorecer o tumor? A alimentação delas, né, para ajudar nessa situação e trazer os nutrientes para elas crescerem mais. Muito bom, Ana. Muito bom. E aí, pessoal de casa, o que vocês acham? Ele vai aumentar Quê? de quantidade. Ele vai aumentar de quantidade. Não. Por que né, o tumor estimula o surgimento de vasos sanguíneos ao redor dele? Por quê, gente? A célula tumoral estimula os vasos sanguíneos naquele local. Porque não tem sangramento, né? Não. Alguém aí tem palpite, gente? Gente, para elas serem nutridas, né? A gente não está aumentando no tumor ali, a gente não está aumentando o número de células daquele local. Então, se eu tinha um número X de células, eu vou ter X elevado a 8, por exemplo, tá? Então, aumentei as células ali naquele local. Se eu tenho mais células ali naquele local, tem que ter o quê? Mais nutrientes chegando, tá? Porque aquelas células ali do tumor, elas não vão servir para nada naquele local, não vão desempenhar metabolismo, não vão servir para nada. Mas elas precisam de estar vivas, né? Precisam da mesma forma que as células dos nossos tecidos normais, elas precisam de nutrientes, né? Para se multiplicar, para se desenvolver, né? Então, elas estimulam o quê? O surgimento dos vasos sanguíneos ao redor ali daquele local, daquele tumor, para que elas possam ser nutridas, né? Porque se ela não estimular, não vai chegar sangue
suficiente, não vai chegar alimento suficiente para a célula, né? E o tumor vai morrer, né? E aí, por exemplo, existem várias terapias de tratamento de tumor, né? Um deles é impedir ali a angiogênese, sabia? Né? Então, a gente injeta alguns produtos, né? Algumas drogas ali naquele local que inibem a angiogênese, que é angiogênese. Gênese é o quê? Formação, né, gente? Primeiro livro da Bíblia é o quê? É o Gênesis, né? Que significa formação ali do universo, né? Então, Gênesis, formação. Angiovaso, né? Então, angiogênese é formação de novos vasos sanguíneos. Então, uma das possibilidades é um bloqueador de angiogênese. Você bloqueia o surgimento de novos vasos, você impede a alimentação das células tumorais, tá? Então, é um tipo de tratamento para o câncer, tá? O bloqueio da angiogênese, né? Então, olha só, gente, as células tumorais, podem anotar aí, células tumorais induzem a angiogênese. No caso da utilização desses bloqueadores, os efeitos colaterais são menores? Ou eles têm um efeito colateral mesmo assim? Menor do que, por exemplo, uma quimio, né? E a gente injeta no local, bem direcionado, entendeu? Estava circulando. Não, aí tá no local, a gente trata no local do nódulo com bloqueio de angiogênese, que aí bem local, não pode ser sistêmico, né? Isso. Interessante, né? Dúvida, gente? Não. Não? Quem falou não? Quem falou? Gente, fica uma curiosidade. O povo não deve entender nada, né, gente? Quem que falou, gente, comigo? Eu, Mariana. Isso, Mariana, obrigada. Só para saber mesmo quem está conversando comigo, porque a pessoa fica doida aqui, querendo saber quem está comigo aqui. Bom, gente, vamos lá. Quais são os fatores, né, então, que vão causar, né, os cânceres, tá? Chururu. Temos, então, gente, fatores ambientais, né, gente? Relacionados não só ao ambiente, mas ambiental, gente, é quando não é um fator intrínseco do indivíduo. O que é intrínseco? Tá frio? Não. O que é intrínseco? É um fator intrínseco do indivíduo. O que é intrínseco, galera aí do YouTube? Galera de casa? Isso. Ei, pessoal de casa? O que é intrínseco? O que significa intrínseco? Alguma coisa que é própria dela mesma? Isso. Tá bom, isso aí. Né? Então, os fatores que geram câncer, né? Eles podem ser intrínsecos ao indivíduo, né? Então, próprios do indivíduo. Né? Então, o que seria isso? Fatores relacionados a oncogênese, né? Que seriam genes propensores ali para o tumor, né? Fatores relacionados a genes protetores, né? São tudo fatores intrínsecos, tá? Então, fatores intrínsecos podem levar ou não ao câncer e fatores ambientais. O ambiental é que não está ali diretamente relacionado, né, com o hospedeiro. São fatores que podem estar no ambiente ou não só no ambiente, que aí vocês vão ficar pensando no meio ambiente. Não é, né? Nos hábitos de vida também do paciente. Então, não somente o ambiente que ele encontra, o ambiente que ele se encontra influencia, né? Então, se é um paciente que vive próximo a siderúrgicas, por exemplo, tá? Em locais contaminados, poluídos, tá? Pode ter ali metais pesados no ambiente, pode gerar tumores, tá? Então, quando a gente pensa no ambiente, pode ser o meio ambiente, mas
comportamentais, né, relacionados com fatores comportamentais do indivíduo também, né? Então, alimentos que ele consome, produtos que ele usa, né? Se usa né, drogas, se usa cigarro, se usa bebidas alcoólicas, né? Enfim, então, fatores ambientais são fatores que não são intrínsecos, tá? Do indivíduo, tá? Bom, gente, e aí, quando a gente vai falar, né, dos fatores ambientais, aí a gente fala isso tudo, então, né? Tabagismo, a radiação, não é como assim radiação, né? Às vezes, o trabalho do paciente, né? Se ele trabalha com radiação, né, no hospital, numa clínica né, de fazer dentária, né, para fazer raio-x, né, se ele trabalha na lavoura, né, vai ter exposição ao sol diariamente, tá? Então, tudo isso. Alimentos que ele consome, tem aqui eu coloquei, né, nitrosaminas, produtos que são cancerígenos, tá? Enfim, refrigerantes, tá? Radiação ultravioleta, né? Por isso a gente tem que usar protetor solar todo dia. Né? Coisa que nem todo mundo faz. Não posso falar nada. Pode ter a ver com uma probabilidade de ter câncer de pele. Sardinhas, né? Tipo assim, tem a ver com maior, né, produção de melanina. Pacientes mais claros desenvolvem mais, né? Pode ser, pode ser. Eu fui na dermatologista uma vez, eu sou cheia, né? Uhum. Aí ela me colocou os pés, falou que eu tenho que usar muito protetor. Porque senão eu corro o risco de dar câncer. Né, gente? A gente tá falando aqui de, né, usar protetor solar por causa dos raios ultravioleta, tá? Eu comentei com o pessoal que o ultravioleta, né, gente, ele atinge o núcleo celular, né? Pode quebrar o cromossomo no meio, um raio ultravioleta, tá? Exatamente, né? Gerando ali uma mutação. Vou mostrar para vocês, tá? Então, gente, a gente tem os fatores ambientais, os fatores genéticos, né? Então, se a gente herda um oncogênio nos cânceres familiares, tá? Né? Por exemplo, a Angelina Jolie, já viram falar no caso do câncer de mama dela? Até citei aqui, né, numa aula, né? Que ela retirou a mama porque ela tinha histórico familiar, né? Então, assim, genéticos, fatores, né, herdados, enfim, então podem ser ambientais ou genéticos. Aí coloquei um negócio de infecção viral. O que isso tem a ver, professor? Infecção viral com câncer. HPV é infecção viral, não é? Diz aí, o que tem a ver? O que o vírus tem a ver com câncer? Realmente, HPV tem relação com o quê? Câncer de colo de útero. Tem a ver com câncer. Isso! Bem, né? Então, por exemplo, a Ana está falando aqui, o HPV, né? Câncer de colo de útero, câncer de boca. Sim, isso a gente sabe, né? Mas por quê? Então, sabe quando a célula acopla, né, fagocita o vírus, ele meio que infiltra no gene na célula, fazendo essa mutação? Bem que foi bem próximo que você disse. Alguém aí de casa tem algum palpite, gente? O que o vírus tem a ver? Então, tipo assim, o que o vírus faz, né? Ali no hospedeiro, que isso pode gerar um câncer. Vocês já estudaram a microbiologia, pessoal? Não, acho que é no próximo semestre. É por causa da multiplicação aí do vírus, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí isso pode causar um câncer. Não seria a mutação? É o quê? Me fala. A mutação Mutação de quê? do vírus? Não, não é o vírus que vai mutar. Não.
É das células. Das células. Por causa de quê? Por causa da multiplicação delas. Mais ou menos, gente. Cada um fala um pedacinho que tem alguma coisa a ver. Mas é o seguinte, gente. Quando vocês ainda não fizeram microbiologia, no semestre que vem vocês vão entender um pouco melhor. Mas quando o vírus ele entra no organismo de um indivíduo, tá? Os vírus eles não são considerados seres vivos, né? Porque eles não conseguem exercer o seu metabolismo sozinhos. Eles precisam infectar uma célula, tá? E a partir do momento que eles infectam a célula, o que ele gera nessa célula, gente? Uma mutação na célula. Não é o vírus que vai acontecer a mutação, é a célula que ele está infectando que vai sofrer uma mutação. Por quê? Ele injeta seu material genético dele na célula onde ele se encontra. E o que acontece? Ele funde o seu material genético com o material genético da célula para comandar aquela célula a produzir os vírus. A célula que ele está infectando que produz os novos vírus. Os vírus não são capazes de reproduzir sozinhos, tá? Então, ele infecta, ele injeta o seu material genético. O material genético, se funde, se une com o material genético da célula. E se houve uma fusão de materiais genéticos, gente, houve o quê? Uma mutação. Interessante, né? Eu estudei microbiologia na minha Gente, entenderam, gente? Então, o vírus, ele induz uma mutação na célula. E vocês lembram, lá no início, segundo slide que eu mostrei, a cada mutação, a probabilidade aumenta da gente ter uma célula diferenciada com características tumorais. Então, isso, gente, ocorre muito com HPV, que a gente já falou, mas não somente, tá? Então, por exemplo, hepatite B, tá? O vírus da hepatite B, que ele aumenta 200 vezes o risco do paciente ter ali o câncer, de fígado, tá? Então, quem teve hepatite B, tem ali 200 vezes mais risco de desenvolver câncer hepático, tá? Enfim, outros vírus ali, por exemplo, o herpes vírus, relacionados a linfomas, carcinomas, tá? O HPLV, que é um vírus que pouca gente conhece aqui no Brasil, né? Ele é pouco falado, não é HIV diferente, tá? HPLV, tá? Chama vírus linfotrópico para células T humanas. A gente sempre lê siglas de inglês de trás para frente, tá? Então, é um vírus linfotrópico para células T humanas. O que é linfotrópico? Isso, né? Então, vírus linfotrópico é um vírus que vai ter o quê? O tropismo para o sistema o quê? Linfático. Tropismo. O que é o tropismo? É o quê? Atração, né? Então, esse vírus aqui, HPLV, ele vai infectar ali, células, linfócitos T, tá? E indivíduos que têm esse vírus, que já foram infectados com esse vírus, tem mais chance de ter o quê? A leucemia, ok? Então, não só o que a gente mais escuta falar é do HPV, mas várias infecções virais podem aumentar a chance do paciente desenvolver um câncer, porque os vírus geram mutações na célula. Por que o retrovírus não é tão comum no Brasil? Tem alguma coisa? Algum fator ambiental? Não, existem vários retrovírus no Brasil. Especificamente o HPLV, que não que é mais nos Estados Unidos, não tanto assim. A minha mãe trabalha na saúde, ela toma isso. Eles são obrigados a tomar a vacina. Entendi. Entendi. Eu aqui coloquei o HPV, Então, a gente tem o papilomavírus. E aí, gente, às vezes a gente vai fazer o Papa Nicolau e aí dá o HPV. Aí a moça, a mulher fica louca. Ai, meu Deus, eu tenho HPV, agora eu vou ter câncer. Agora eu vou ter... Não é, tá? Não tem a ver, não é assim, O que acontece? A gente tem os genes 6 e 7, tá? Que são os genes mais
né, assim, propensos a induzirem o câncer de colo de útero, tá? O HPV, gente, é muito comum, tá? Em mulheres, no colo do útero, tá? A grande maioria já teve HPV e nem sabe, nem nunca ficou sabendo, né? Às vezes nem todo HPV vai ali promover no paciente aquelas úlceras, aquelas feridas, aquelas, né, verruguinhas, tá? Então, às vezes, nem é diagnosticado e é transitório, tá? Então, às vezes, o paciente vai apresentar o HPV e depois ela vai ter uma evolução, né? Tranquila ali, vai evoluir, vai parar e nem vai diagnosticar, tá? Então, às vezes, ter o diagnóstico quando faz Papa Nicolau não quer dizer que precisa se preocupar, tá? Tem que fazer investigações, qual é o tipo ali de HPV, para ver se é o tipo que está relacionado, tá? Que é o gene 6 e 7, que estão relacionados com o câncer de colo de útero, tá? Galerinha de casa. Sim. Do YouTube. Então aí, galera, tem dúvidas? Não. Tá tranquilo. Boa. Então tá, galera. Vamos fazer o seguinte: tomar um coffee break agora. Faltam umas boas coisinhas para eu falar ainda. Aí a gente volta, tá bom? Daqui a pouco. Ok? Tá bom. Ok. Obrigada, pessoal. Professora, Pode falar. boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, sabe a prova que você passou na sexta-feira? Que era, não, na sexta não, na terça, que era até sexta-feira? Sim. Valendo 1.500 pontos? Uhum. Já foi lançado ou não? Não. Nem foi corrigida, para te falar a verdade. Ah, tá. Não, era só para saber mesmo. Não, galera, pode ficar tranquilo. Eu vou lançar essa semana, mas ainda tá na minha lista de tarefas a fazer. Tá bom, obrigada. Tá bom, Fabrício? Adriana, Oi. é Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, já. Eu mandei para você o e-mail te pedindo o exercício, também você não me mandou. O primeiro. Falou na aula passada, né? Foi. Tá, pode deixar que eu vou olhar, tá? Eu vou entrar lá e vou te mandar, tá bom? Beleza. Gente, eu vou sair aqui para tomar um cafezinho e já volto, tá?